Canal Maçonizando, estamos iniciando mais um vídeo especial no dia de hoje, falando agora sobre o conflito da Igreja Católica e a Maçonaria, dando sequência ao vídeo que foi ao ar ontem, né, que eu falei ontem sobre a condenação da Igreja Católica e a Maçonaria a partir das notícias que circularam essa semana em que o Papa Francisco ratificou que o maçom não pode ser católico, ou católico não pode ser maçom, e botou o status, né, de pecado grave nessa situação aí, né? Bom, lembrando que todo vídeo do canal Maçonizando é take único, corte seco, para gerar espontaneidade. Então a gente não faz grandes edições, aliás, a gente não faz nenhuma edição nos vídeos. Então, importante deixar isso bem claro antes de nós prosseguirmos. A encíclica papal foi assinada em 1983 pelo cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde viria a se tornar o Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, né, que era o presidente do equivalente ao Tribunal do Santo Ofício, ele vai lá, que era a Congregação para a Doutrina da Fé, né? Ele vai lá e, a pedido do João Paulo II, ele faz esse parecer e o Papa João Paulo II ratifica. Maçom está em estado de pecado grave, o que é diferente de excomunhão. Excomunhão, você está fora, você está banido, você está expulso. No estado de pecado grave, você pode corrigir isso mediante uma confissão. Sem se confessar, você não pode comungar, né? Ou seja, receber a Eucaristia durante o ritual da missa. Isso, segundo o que prevê as leis da igreja. A maçonaria não tem restrição nenhuma com igreja nenhuma. Então, é importante também destacar isso. O que acontece? No Brasil, eu mencionei no vídeo de ontem, aconteceu no século XIX um fato chamado a questão religiosa. A questão religiosa foi um conflito entre o Estado e a Igreja Católica, né? A maçonaria entrou de gaiato no navio. Como é que foi isso? Em 1870, um padre lá no Rio de Janeiro, ele fez um discurso inflamado pedindo a lei do ventre livre, porque ali já começava a se discutir a possibilidade de se abolir a escravidão, o movimento abolicionista crescia verticalmente, era muito aparente o crescimento. Inclusive o próprio Dom Pedro II era abolicionista, né? Ele era abolicionista, mas ele também era um legalista. Então ele queria que a abolição passasse lá pelo Congresso, que, enfim, fosse aceita nas 3 esferas de poder. E aí ele pegou um conflito com os latifundiários e tudo mais, enfim. Isso é questão para aulas de história, você pode pesquisar no Google, lá no Brasil Escola, Wikipedia e tudo mais. Ali você vai conseguir todas as informações sobre isso. Mas o que acontece? Dom Pedro II não era maçom, importante frisar, mas ele se envolveu diretamente nesse conflito. Por quê? Porque existia um status chamado padroado, ou seja, a Igreja Católica tinha os seus representantes eclesiásticos aqui, só que o Dom Pedro II, o imperador, ele tinha a possibilidade de indicar isso, os eclesiásticos, né? E, inclusive, o próprio Estado, o cidadão, pagava o salário dos sacerdotes, pagava o salário do bispo, do padre, enfim, né? Ele pagava os salários, ele bancava, o Estado bancava essa situação. Então eles tinham o beneplácito, esse era o nome, tá com a linha aqui, né? Beneplácito. Ele tinha o beneplácito, que era a possibilidade, né, de fazer essa indicação de sacerdotes eclesiásticos, né? Aí o que acontece? Ali em 1870, esse padre fez esse discurso, né, inflamado, pedindo a lei do ventre livre e usando vários termos maçônicos. E aí chegou à conclusão que vários padres maçons, inclusive abolicionistas, eram ligados à maçonaria e à Igreja Católica. Eles eram maçons e padres, eles maçons e sacerdotes. E isso conflitava com os interesses do Papa Pio IX, que lá na Europa iniciava uma cruzada ali contra esse relativismo maçônico que previa que a salvação não estava ligada a um sacerdote ou uma obediência cega, uma fé, e sim às suas obras. E isso
de certa forma, conflitou muito na igreja na Europa, ali no século XIX, XVI, XVII, XVIII, XIX, enfim, houve esse conflito, né? E aí movimento iluminista, renascentista, rosacruciano, enfim, houve uma grande transformação social através desses movimentos. Aí, para nós não sair do roteiro, tá? Então eu vou fazer a questão religiosa. O Papa faz o discurso, o padre faz o discurso pedindo a lei do ventre livre. Aí lá em Olinda, um bispo chamado Dom Vital, ele resolve seguir as ordens do Papa, né? Porque ele tinha ido para a Itália, e ele vai lá e volta da Itália e resolve, agora nós vamos seguir as ordens do Papa, acabou essa história de padre maçom. E ele começou a tirar da igreja todos os padres que eram maçons. E o padroado e o beneplácito davam direito ao Dom Pedro II de fazer essa escolha dos sacerdotes. O que aconteceu? Um conflito. E aí um outro bispo lá em Belém, do Pará, né, que o nome dele aqui também vou colar, né, Antônio Macedo, né, o bispo Dom Antônio, ele vai lá e ele apoia e faz a mesma atitude do Dom Vital e começa a tirar das paróquias, das capelas, das igrejas, os padres que teriam ligação com a maçonaria. E também os próprios maçons que frequentavam as igrejas começaram a sofrer algumas sanções, né, inclusive sacerdotais, né, comunhão e tudo mais. Aí o que acontece? A partir desse momento, há esse conflito onde o bispo de lá de Olinda, do Nordeste, resolve seguir as ordens do Papa. E logo depois, ali em 1872, surge uma determinação, uma encíclica papal, que é válida até os dias de hoje, de que, para questões de moral e fé, o Papa é infalível. Ou seja, o Papa não erra nunca. Tudo que ele falar é lei porque ele está inspirado pelo Espírito Santo, segundo a doutrina da Igreja. Então, o Papa é infalível. Se o Papa é infalível, o Dom Vital vai seguir o Papa ou vai seguir o Dom Pedro II? Né? Ele vai seguir o Papa. E o que acontece? Há esse grande conflito que se estabelece entre os dois e, a partir disso, o Dom Pedro tenta uma solução diplomática e dá com a porta na cara. E aí ele começa a usar os seus poderes de Estado. E aí o judiciário é julgado, né, o Tribunal do Reino ali julga e condena o Dom Antônio e o Dom Vital a 3 anos de trabalhos forçados. Essa pena depois acabou sendo permutada em prisão simples, né? Mas eles foram condenados a 3 anos de trabalho forçado. E aí houve esse meio que rompimento nas relações entre Igreja Católica e Estado. E aí esse rompimento acabou enfraquecendo Dom Pedro II. Por quê? Porque começava a crescer o movimento abolicionista, tinha a situação da Guerra do Paraguai ali naquela mesma época, onde também havia um desgaste muito grande da imagem dele junto ao exército. Então ele perde o apoio do exército, começa a perder o apoio da igreja. Isso culminaria lá em 1889 com o golpe militar que instituiu a República Federativa do Brasil. E uma das coisas que a República fez, uma das primeiras coisas que a República fez foi que o Estado brasileiro é laico, então não tem mais uma religião oficial. A maçonaria, inclusive, logo depois dessa situação aí da questão religiosa, ela acaba trazendo para o Brasil o movimento protestante, consagrando dentro de um templo maçônico um pastor chamado Heathcliff como o primeiro bispo evangélico aqui no Brasil, na Igreja Batista. E a Igreja Batista é fundada por maçons e tendo o primeiro pastor sendo instalado, né, ou seja, consagrado dentro de um templo maçônico. E a partir disso começam a surgir os movimentos religiosos de natureza protestante, né, os movimentos luteranistas aqui no Brasil. E aí, a partir da proclamação da República, proclamada a República, o Marechal Deodoro da Fonseca, inclusive, era maçom, e teve seus estudos, em boa parte, bancados pelo próprio Dom Pedro II, que era amigo pessoal dele. E aí o que ele faz? Ele exila o Dom Pedro II, ele é exilado lá na França, ele morre na França, inclusive, e uma curiosidade seria, ele andava com um saquinho de terra, com terra brasileira, junto com ele, a tiracolo sempre. Então, onde ele ia, ele pegava uma amostrinha de terra para dizer que o chão brasileiro ia acompanhar ele onde ele fosse. Ele foi enterrado com esse saquinho de terra, inclusive. Ele era apaixonado pelo Brasil e governou o país por 49 anos, passando por vários conflitos sociais e bélicos. Bom, mas isso é questão para aulas de história, não é questão aqui para maçonizando. O fato é que o Dom Pedro II não foi maçom, e ele teve uma criação por um grande maçom chamado José Bonifácio de Andrade e Silva, né, que foi o maçom que fundou o GOB, que fundou
também o apostolado, e tem live sobre os dois aqui, né? Tem live com o John Vaz e com a Arlindo Chapeta sobre essa questão do apostolado aí, do nascimento do Grande Oriente do Brasil. Confere aqui no canal Maçonizando, tem os vídeos aqui gravados, então acompanhe. Bom, a partir disso, então, durante o século XX, o conflito começa, né, segue. Muitas lendas urbanas são associadas à maçonaria, principalmente a partir da fraude do Léo Taxil, também lá no século XIX, né, que ele associa a maçonaria ao bode, que é uma figura que não existe dentro da ritualística maçônica e do simbolismo maçônico. Não existe bode, nunca existiu. E também tem vídeo aqui no canal explicando isso. E, infelizmente, as coisas vão se propagando, né? E as lendas urbanas se multiplicando, e o fato é que a igreja, no começo do século XX, ainda sob a influência da questão religiosa, lá do século XIX, começa a fazer uma ação mais efetiva e mais intensa de combate aos fiéis serem iniciados na maçonaria. E a maçonaria acaba ganhando um caráter ainda mais discreto aqui no Brasil, mas, hoje em dia, eu já vi, inclusive, bispos fazendo palestras em lojas maçônicas, conheço padre maçom, enfim, há essa sanção, sim, mas muitas vezes os padres, os sacerdotes, eles fazem vistas grossas. Se você for numa comunidade religiosa da Igreja Católica, você vai ver que nas famílias que mais apoiam as ações da igreja e os festeiros, tem muito maçom ali. E o pessoal não passa por nenhum constrangimento desse jeito. E eu acredito que isso é uma questão de tempo. Mas, enfim, existe uma lei papal, e papa, para questão moral e espiritual, segundo a doutrina da igreja desde 1872, é infalível. Siga acompanhando o canal Maçonizando. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe nosso conteúdo, comente aqui. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, também comente, mande aí, ou faça um contato diretamente para esse número que está aparecendo na sua tela, que também é a nossa chave Pix para doação espontânea, e você então entre em contato conosco e a gente conversa. Valeu, pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Maçonizando. Voltamos em breve com mais entrevistas. Segunda-feira tem entrevista aqui no canal.